Qual é o melhor smartphone custo-benefício desse início de 2024? Já temos celulares lançados e os modelos do ano passado que tiveram uma queda de preço. Quais os aparelhos que mais valem a pena comprar nesse momento? Eu te conto depois da vinheta. Eu já quero te avisar de cara que vai ser difícil você encontrar um Xiaomi nesse guia. Os melhores modelos das linhas Poco e Redmi até estão bacanas em termos de especificação, mas como esse é um guia de modelos custo-benefício, a gente precisa lembrar justamente do custo. Os melhores preços para essas linhas aparecem via importação, só que aí entra o remessa conforme, e tudo muda de figura porque entram os impostos nacionais. Se comprar Xiaomi no mercado brasileiro, vai esbarrar nos preços altos que a empresa pratica por aqui. E se assim mesmo você quiser comprar um celular da Xiaomi, vai precisar olhar o chamado mercado cinza, que vai tentar driblar essas barreiras de importação para conseguir um melhor preço, mas existem riscos envolvidos nesse processo, e a garantia e assistência técnica ficam comprometidas. Dito isso, eu quero começar pelo Galaxy A25, que acabou de ser lançado. Nesse ano, a Samsung resolveu fazer um upgrade nos seus modelos da linha A mais básicos, e esse aqui foi um dos mais beneficiados. O primeiro dos upgrades dessa geração está na tela, de 6,5 polegadas, que já parte para uma Super AMOLED com resolução Full HD e taxa de atualização de 120 Hz, mesmo ainda guardando o detalhe do notch em gota. O pico de brilho é de 1000 nits. A outra melhoria está no conjunto de hardware. O A25 usa o mesmo chipset do A53, que é o Exynos 280, construído em litografia de 5 nanômetros e que conta com 8 núcleos, além de GPU Mali G68. Mas o que chama a atenção mesmo é que ele tem duas versões. Uma de 6 GB de RAM com 128 de memória expansível e 8 GB de RAM com 256 de armazenamento. Em bateria, são 5.000 mAh. Mas a novidade é a capacidade de carregamento de 25 watts, que é a mesma de aparelhos mais caros. Por falar em recursos que ele herdou dos tops de linha, vale dizer que o A25 agora suporta 4 anos de atualização de software, com 5 anos de update de segurança do Google. Esse tempo era dos tops de linha e intermediários mais avançados até o ano passado, mas agora a linha S conta com 7 anos de Android atualizado e o A25 aproveitou essa brecha. O conjunto de câmeras ganhou um upgrade também. A principal segue com 50 megapixels, mas a grande angular saltou de 5 para 8 megapixels e a lente macro segue em 2 megapixels. Essa sim merecia uma melhoria. Na frontal são 13 megapixels. O A25 foi lançado com preços de R$ 2.099 na versão 628 e R$ 2.299 na de 8256. Mas já dá para achar a primeira variante custando R$ 1.899 e esse preço tende a cair nos próximos meses. Mas se a ideia é pagar bem pouco no celular mais básico da própria Samsung, vale dar uma olhada no Galaxy M14, um aparelho do ano passado que tem como característica ser vendido apenas online. Ele é alimentado pelo chipset Exynos 1330, um octa-core com CPU de 2 núcleos de desempenho e 6 de economia de energia, e tem GPU Mali G68 MP2. São 4 GB de RAM e 128 de armazenamento expansível via microSD. Em tela, 6,6 polegadas de uma PLS LCD com frequência de 90 Hz. O design é mais básico, de plástico, com bordas mais pronunciadas e entalhe em gota na tela, num visual mais antigo, mas que faz sentido por ser um modelo de entrada. E uma característica legal da linha M é o foco na bateria. Nesse modelo, são 6.000 mAh, que vão garantir praticamente um dia e meio sem você precisar carregar. Nas câmeras, a gente volta a ver a frontal de 13 megapixels e a principal de 50, com a diferença que as câmeras auxiliares, desfoque e macro têm apenas 2 megapixels. Como ele é um aparelho que só é vendido online, dá para encontrar preços mais em conta quando comparado com a linha A, que costuma ter hardware parecido. Hoje, o melhor preço por M14 está em R$ 899 no Mercado Livre, mas outros varejistas, como Magalu e Fast Shop, estão vendendo o M14 por R$ 1.019. E eu quero fazer aqui uma menção honrosa ao M34, que é um pouquinho melhor que o M14, mas mantém o preço baixo. O chipset é o mesmo do A25, o Exynos 280, mas ele já tem versões de 6 GB de RAM e 128 de memória expansível. A tela é um pouquinho menor, com 6,5 polegadas, Full HD, mas que já alcança 120 Hz de frequência e conta com proteção Gorilla Glass. Em câmeras, a única diferença entre o M14 e ele é a ultrawide, que salta de 2 para 8 megapixels. As demais são as mesmas,
principal de 50 megapixels, macro de 2 e frontal de 13 megapixels. Assim como seu irmão menor, ele tem NFC, 5G e bateria de 6.000 mAh. O preço? A partir de R$ 1.039. Então, se a ideia é aumentar bem o benefício sem subir tanto o custo, esse cara é uma boa aposta. Na outra ponta, se a ideia é gastar um pouquinho mais e ter hardware de top de linha, a minha dica é o Galaxy S23. Exceto pela bateria e o tamanho da tela, ele tem as mesmas especificações do Plus. O André testou esse carinha no ano passado e adorou, especialmente pelo bom desempenho para um celular compacto, que é a preferência da galera aqui do Escolha Segura. Ele só pesa 168 gramas. A gente está falando de uma tela Full HD de 6.1 polegadas com tecnologia Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz de frequência e proteção Gorilla Glass Victus 2. E quando eu falo em specs de top de linha, elas incluem o chipset Snapdragon 8 Gen 2 da Qualcomm com 8 GB de RAM e armazenamento a partir de 128 GB, além da GPU Adreno 740. A outra boa notícia é que esse cara vai receber os recursos de inteligência artificial da Samsung que chegaram para os seus irmãos mais novos. Então, em algum momento, isso já vai estar disponível e vai ter Galaxy A para ele. O ponto para prestar atenção é que ele tem a menor bateria dos topos da Samsung, com 3.900 mAh. Então, se o seu uso é intenso, é bom levar carregador ou powerbank com você. Por fim, o conjunto de câmeras tem principal de 50 megapixels, capaz de gravar em 8K, 24 ou 30 quadros por segundo, além de telefoto de 10 e ultrawide de 12 megapixels. O conjunto completo ainda tem a frontal de 12 megapixels. Mas o que faz dele um dos melhores custo-benefício desse guia é o preço de R$ 3.000. E eu acho ele bom o suficiente para não precisar ficar justificando muito e já pular para o próximo aparelho. E esse próximo aparelho é da Motorola e atende pelo nome de Moto G84. De cara, ele se parece pouco com o Moto G, porque a Motorola incluiu esse cara na lista de aparelhos que contam com as cores assinadas pela Pantone. Eu testei o Viva Magenta, que tem acabamento em Vegan Leather ou couro vegano, vai. Outra coisa que chama a atenção é a tela POLED Full HD de 6.55 polegadas, que já permite que o G84 tenha sensor de impressões digitais no próprio display. Ela é Full HD, tem 120 Hz de frequência e proteção Panda Glass. Em hardware, ele usa o Snapdragon 695, que é um chipset pensado para render bem intermediários, com 2 núcleos de desempenho e 6 de economia de energia. Esse cara vem combinado com 8 GB de RAM e 256 de armazenamento expansível por cartão microSD. Ainda no assunto hardware, tem duas coisas que vale mencionar aqui. O primeiro ponto é que a segunda linha dele é virtual, um eSIM. O segundo é que ele tem NFC para pagamentos por contato via carteira do Google, não tão popular em aparelhos baratos da Motorola. Em software, a empresa inclui o Moto Secure, é a interface de segurança da Motorola, que conta com vários recursos que vão deixar os celulares mais seguros, como a pasta segura, o detector de phishing e o bloqueio automático. Ele ainda tem suporte ao Moto Connect, que é a evolução do Ready For, que é a interface de usuário da Motorola. A notícia ruim desse novo modelo é que ele agora funciona apenas sem cabos em TVs Smart. E bora falar de câmeras? A Motorola passou a adotar um conjunto duplo de câmeras traseiras, indo na contramão das 3 câmeras que nem sempre valem a pena. Então, o sensor principal tem 50 megapixels e o segundo tem 8, e é capaz de fazer ultrawide e macro. A frontal tem 16 megapixels. E para fechar, bateria de 5.000 mAh. O melhor preço dele é de R$ 1.588 à vista no varejo, enquanto eu fechava o roteiro. Mas as principais varejistas estão vendendo na casa dos 1.649. E deixa eu te lembrar de se inscrever aqui no canal, porque a maior parte de vocês que passa aqui pelos nossos vídeos não é inscrito. Então dá uma pausa, se inscreve e ativa o sininho para sempre ser notificado quando tem vídeo novo no canal, fechou? E bora continuar. O Moto G53 é o intermediário entre esses intermediários. Ele tem construção em plástico, que tenta emular de alguma forma o efeito da traseira dos Edge 30 Fusion e Ultra. Na tela, a Motorola tomou uma decisão difícil de entender. Isso porque o display é HD, com resolução de 720 por 1600 pixels, com 6 polegadas e meia e 120 Hz de taxa de atualização. Só que a tela do Moto G52, lançado 2 anos antes, tinha 6.6 polegadas e era OLED, no chipset Snapdragon 480. Mas antes de você torcer o nariz,
A gente mostrou no review dele que ele compete de igual para igual com o Snapdragon 720G. Ele vem acompanhado de 128 de memória expansível, mais apenas 4 GB de RAM, o limite para o Android rodar bem. A troca entre aplicativos às vezes é lenta, e mesmo na mudança de funções dentro do mesmo app, você percebe que ele precisa respirar antes de executar a tarefa, mas ele já conta com recursos que não tem nos modelos mais básicos, como o Moto e o Moto Secure. Além do 5G, que está em toda a família Moto G, esse aqui também tem um fato curioso, que é o suporte ao eSIM. Foi um teste de mercado que a Motorola fez para sentir a reação do seu público consumidor. A bateria é de 5.000 mAh com carregador de 20 watts que entrega a carga completa em 1h51. Partindo para as câmeras, o conjunto traseiro tem, na teoria, 2 câmeras, mas na prática é uma só. O sensor principal tem 50 megapixels e tem abaixo dele uma macro de 2 megapixels que só tá ali pelo design. Difícil de entender, já que o Moto G52 vinha com uma ultra-wide de 8 megapixels. Eu notei que o pós-processamento pode ser mais rápido e que a câmera em alguns momentos engasgou para fazer a troca de câmera principal para macro ou para frontal. Mas o que me animou a colocar esse cara, mesmo mais antigo, na lista dos melhores custo-benefício de 2024 é o preço dele, de R$ 899 à vista no próprio site da Motorola. O G54 é uma ótima opção também, mas o preço do G53 torna ele um baratinho bem equipado e melhor que, por exemplo, o Moto G14, que sai por R$ 809 no mesmo site. E na faixa de preço mais próxima dos flagships, vale dar uma olhada no Edge 40. Ele não é um legítimo top de linha, mas tem configurações interessantes para o preço dele que está perto dos R$ 2.000. Elas começam pelo chipset da Dimensity 8020, que tem processador com 4 núcleos de desempenho e 4 de economia de energia, além da GPU Mali G77. Combinado com 8 GB de RAM e 256 de armazenamento interno, que não tem expansão nesse caso. A tela do Edge 40 tem 6.55 polegadas com resolução Full HD e 144 Hz de taxa de atualização. São 402 pixels por polegada e tecnologia POLED, que é o padrão da Motorola e permite que ele tenha sensor de impressões digitais na própria tela. Eu gostei bastante desse display quando eu testei. Tem boa visualização em ambientes externos e só faltou uma certificação de proteção para ficar melhor. A Motorola deu ainda uma melhoradinha na bateria, mas para o aparelho seguir leve, esse componente precisou ser um pouco menor e tem 4.400 mAh e vem na caixa com um carregador de 68 watts, que promete recarregar essa bateria muito rápido. E esse aparelho segue tendo NFC e o segundo chip com eSIM, além de suporte ao Moto Connect, que eu já comentei no G84. Em câmeras, sensor traseiro duplo, com o principal de 50 megapixels e segunda câmera híbrida de 13 megapixels, que é capaz de fazer ultra-wide, macro e auxiliar no desfoque de fundo. A frontal tem 32 megapixels e usa o quad pixels para fazer selfies de 8. O conjunto grava em 4K a 30 quadros por segundo. Ele hoje está custando R$ 2.124 à vista no site da Motorola e consegue estar mais barato até que o Edge 40 Neo, que tende a ser menos potente que esse cara. Então, o melhor custo-benefício entre os intermediários premium da Motorola é esse aqui. E se você quiser pagar mais barato em qualquer um dos modelos que eu citei nesse guia, você pode usar tanto a nossa extensão, que está disponível como aplicativo Android ou extensão do seu navegador e te ajuda a comparar preços ou tudo mais, ou ainda entrando no nosso grupo de ofertas no Telegram, que sempre tem boas promoções que o nosso time separa, fechou? E bora continuar. Eu falei no começo do vídeo que ia ser difícil encontrar um Xiaomi nessa lista, mas eu encontrei boas ofertas para um modelo bem legal, que é o Redmi Note 12 Pro. Ele é uma evolução de pelo menos 20% em poder de processamento quando comparado ao 11 Pro 5G. Ele também ganha uma cara nova, com linhas mais retas, módulo de câmera grande e saltado, numa mistura de câmera da Apple com Motorola e Oppo. A traseira do telefone é de vidro, mas o frame é de plástico e a fabricante nem tentou esconder isso. Na frente, o celular tem ângulos melhores no canto e bordas bem finas, destacando bastante a tela de 6.67 polegadas, que é o padrão da empresa para 2023. Quase todos os telefones desse ano usam a mesma tela, com o mesmo tamanho e formato. Em hardware, o que diferencia o Note 12 Pro das demais versões é que não conta com expansão de memória, mas tem versões com 6, 8 e 12 GB de RAM e 128 ou 256 de armazenamento interno. O que eu não gostei desse celular, ele trazia o Android 12 por baixo da interface da MIUI 14, mesmo tendo um Dimensity 1080, que é bastante poderoso para dar conta de jogos pesados, multitarefa e várias atividades do dia a dia. Eu curti muito o celular
Mas essa inconstância da chinesa em manter os seus celulares padronizados no mesmo software me deixam com o pé atrás. Já houve um tempo em que a Xiaomi foi elogiada por trazer um software com muitos diferenciais e qualidades. Porém, hoje ela não impressiona tanto quanto antes e ainda deixa os seus fãs na mão. Com relação à câmera, o sistema é o mesmo de outros da família, com 50, 8 e 2 megapixels para principal, ultrawide e macro. Mas aqui, as fotos ganharam um processamento melhor, com mais qualidade, já que o SoC dá conta de fazer tudo isso de uma maneira mais eficiente e inteligente. O que eu quero destacar é que o Redmi Note 12 Pro tem um bom consumo de bateria e carrega bem rápido, graças ao carregador de 67 watts, mas está caro, justamente pela procura maior com estoques no Brasil. No final, esse é um celular para quem quer boas fotos, poder de fogo para umas partidas de qualidade em Genshin, COD ou LoL, mas quer se manter num orçamento mais enxuto, já que dá para achar esse cara por R$ 1.625. Só que aí, precisa dos cuidados que eu mencionei lá no início do vídeo. Encontrar estoques no Brasil fora da loja oficial para ter um preço mais em conta. Importar vai te levar à barreira de imposto da remessa conforme, e o preço oficial da Xiaomi brasileira para ele é de R$ 3.100. E se você achou que não ia ter um iPhone aqui, achou errado. Isso porque o iPhone 13 está entre os mais buscados da internet graças ao seu preço, que caiu bastante. É um momento bacana para correr atrás dele. Primeiro, porque ele ainda vai ser bastante atualizado. Segundo, porque ele ainda tem um ótimo desempenho, mesmo tendo sido lançado em 2021. Aliás, mesmo sendo mais antigo, ele já contava com 5G e eSIM. O chipset é um i15 Bionic, um hexa-core. A GPU é proprietária da Apple, ele tem 4 GB de RAM e armazenamento que parte de 128 e chega até 512 GB. Ele é menor na tela, com 6.1 polegadas, mas a Apple, naquela época, ainda mantinha os seus aparelhos com taxa de atualização de 60 Hz, mas a qualidade é garantida pelo display Super Retina XDR OLED, com resolução pouco acima do Full HD e proteção Ceramic Shield. O iPhone 13 usa um conjunto traseiro duplo de câmeras, com normal e ultrawide, além da frontal, todas com 12 megapixels e capazes de gravar em 4K a 60 fps e que produzem resultados dignos de um top de linha. Faltou falar da bateria, de 3.240 mAh, que performa bem, especialmente se você comprar o aparelho novo. Aliás, deixa eu falar de preço, porque atualmente ele custa R$ 3.619 à vista em vários varejistas em fevereiro de 2024. E isso faz dele uma ótima opção para quem quer migrar para o lado Apple da força sem pagar o valor que os aparelhos mais novos estão custando. E a dica é procurar no varejo, porque ainda existe bastante estoque para ele. Na Apple, ele ainda é vendido, mas está quase R$ 2.000 mais caro, o que faz com que não compense nesse caso, fechou? E esse foi o nosso guia de celulares custo-benefício para o início de 2024. E você, o que achou? Faltou algum nesse guia? O seu celular está na lista? Me conta aqui nos comentários. Aproveita para deixar o like se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever e compartilha esse conteúdo com quem está procurando um smartphone custo-benefício no precinho, fechou? Da minha parte eu fico por aqui e te espero nos próximos vídeos. Um grande abraço, meus queridos!